noite. É sempre uma alegria muito grande participar das atividades ordinárias das casas espíritas. Que Jesus abençoe esta casa, seus trabalhadores, que nós possamos sempre contar com esse ponto aqui de luz a orientar os nossos caminhos. Então, a casa nos solicitou uma reflexão sobre a construção da paz, considerando que estamos todos nos caminhos do amor e vivemos num mundo em que há muita violência. Como construir a paz num mundo em que há tanta violência? Então, primeiramente, considerar que efetivamente nós estamos nos caminhos do amor. Por que afirmamos isso? Porque a doutrina espírita nos apresenta o panorama da criação como um projeto divino. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, e Deus criou todo o universo e nos criou como seres inteligentes que deveríamos todos nós ser participantes ativos nessa construção do universo, nessa gerência do universo. Então, Ele nos criou com o objetivo de atingirmos a felicidade, a plenitude de ser. Então, o Lázaro, que é um dos espíritos reveladores, e na época da codificação, ele ditou uma mensagem que Allan Kardec colocou no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa mensagem de Lázaro é intitulada Lei do Amor. E ele diz assim, que o homem, no princípio, tem só instinto, mas evoluído, porém ainda não plenamente civilizado, ele tem sensações. E que a meta, o objetivo do homem é o desenvolvimento pleno do amor. Então, nessa fala de Lázaro, ele traça um caminho que tem um ponto de partida, tem um momento em que estamos agora e tem um ponto de chegada. Quando ele coloca nesse ponto de chegada, nessa meta, o amor, então ele nos coloca a todos nos caminhos do amor. Nós estamos a caminho da aquisição plena desse sentimento. E nesse texto ainda, Lei do Amor, há algumas considerações de Lázaro que são importantíssimas para o nosso entendimento desse tema. Como construir a paz num mundo em que ainda há tanta violência. Nesse particular, entender essa trajetória é o primeiro passo. O ponto de partida já está distante da nossa realidade atual. Não somos mais seres movidos pelo instinto. Essa fase é a fase do mundo primitivo. No mundo primitivo, os seres, os homens, são muito próximos dos animais. Eles buscam alimentação, abrigo, a interação sexual com base numa força instintiva que preserva a vida. Então, a mobilização pelo instinto, ela está restrita a essa fase. Uma vez que o homem é um ser que olha o universo em torno, olha o seu ambiente e começa a analisar e a tentar entender e a racionalizar, ele já sai desse patamar e começa a construir cultura. Nós somos seres culturais. Então o homem constrói cultura e vai se aprimorando nos processos civilizatórios. Aí que diz Lázaro, depois que ele se torna um ser civilizado, já não é mais o instinto que move, mas é a sensação, a busca de sensação. Então, o motivo de buscar está dentro de nós. Nós queremos as sensações de prazer e nós tentamos escapar das sensações de dor. Isso faz parte de mecanismos de preservação que são instintivos também.
mas nós já buscamos o prazer ou tentamos fugir da dor dentro de um processo de elaboração racional de como nós construímos o que é o mundo, o que eu sou, o meu papel dentro dele. Então, nessa fase, como o homem ainda não conquistou a plenitude do desenvolvimento do amor, ele já tem esse amor em si, em estado potencial, mas ele não conquistou ainda o desenvolvimento desse amor, ele vai atuar no mundo buscando satisfazer as suas sensações. E a nossa visão de mundo é restrita ao momento evolutivo em que estamos. O fato é que nós não percebemos que o prazer imediato pode significar a dor no médio prazo ou no longo prazo. É essa visão míope das coisas que nos leva muitas vezes a atuar gerando confronto com o nosso semelhante. Porque imagine aí, se os seres têm que viver em grupo, se os seres precisam interagir na construção desse mundo, o mundo não é, a civilização não é construção de um, é construção da coletividade. Se isso precisa ser feito em conjunto, e se todo mundo busca o seu próprio prazer, sem fazer uma leitura mais ampla que mostre que cada um merece respeito e precisa viver com dignidade, o que acontece? Se o meu prazer é ter coisas, eu vou me apropriar, eu vou usar da força, do poder para me apropriar das coisas que eu acho que me trazem prazer. Então, fatalmente, essa situação gera a violência, os conflitos. Aí que a fala de Lázaro nos interessa em particular, porque ele diz assim, que o sentimento é o instinto elevado à altura do progresso feito. Olha que frase instigante. O sentimento é um instinto elevado à altura do progresso feito. O que predomina ainda na humanidade, nessa etapa evolutiva, ainda é o egoísmo, o orgulho. Nós estamos com o nosso progresso em vias de se realizar, porque os Espíritos falam. O que nós vivenciamos de dificuldade nesse mundo, que parece tão avançado tecnologicamente, é que a nossa civilização é incompleta. Uma civilização completa, ela é uma civilização que está avançada tecnologicamente, cientificamente, mas também moralmente. Nós avançamos cientificamente, tecnologicamente, mas moralmente não avançamos. Então essa civilização que não se completou ainda engendra uma visão de mundo que eu acho que eu posso me apropriar do que me faz feliz em detrimento do outro e vai ficar assim mesmo, sem punição, sem castigo. E às vezes parece que é assim. Às vezes parece que as pessoas que vivenciam aí no mundo o poder e a riqueza, essas pessoas estão vivendo felizes. Nós olhamos de fora a vida delas, estão vivendo felizes, estão fazendo o que lhes apraz e como resposta disso a vida só faz aportar para elas mais dinheiro e mais poder. Às vezes parece que é isso, mas nós estamos olhando de fora. O que os Espíritos têm dito é que a situação de riqueza e poder são tarefas recebidas pelo Espírito, mais difíceis do que a situação de pobreza e de subalternidade. A situação de pobreza é uma prova, a subalternidade é uma prova. O que está sendo provado aí? A operosidade do indivíduo, a capacidade que ele tem de enfrentar o desafio da miséria e se sobrepor e conquistar o que é necessário. Para esse trabalho, ele tem que desenvolver potenciais da sua inteligência, e na subalternidade ele está sendo testado na humildade. Ele tem que se colocar numa postura adequada diante da situação. Esse teste é mais fácil.
segundo os Espíritos. Ensina. O teste mais difícil é da riqueza do poder. Porque as pessoas perdem a noção da transitoriedade. Elas acham que essa situação vai se perpetuar. E se isso fosse verdade, nós não encontraríamos num país como a Suécia, por exemplo, o índice mais alto de suicídio no mundo. Por que as pessoas lá, que é país de primeiro mundo, que não tem miséria, que tem acesso à cultura e a tudo mais, por que as pessoas se matam? Então, nós começamos a olhar de novo e perceber o que Lázaro fala. O sentimento é um instinto elevado à altura do progresso feito. O nosso progresso, o progresso que nós já fizemos, já nos permite, de alguma forma, usufruir algum benefício das relações afetivas, da amorosidade que já desenvolvemos, mas ainda não nos garante uma visão de mundo que nos coloque numa atuação consistente em favor da implantação na Terra do Reino de Deus. A ideia do Reino de Deus é o grande projeto de Jesus. Quando ele esteve na Terra, ele falou sobre isso, ele propôs isso, que esse seria o trabalho, essa seria a tarefa do ser humano, construir na Terra esse reinado de Deus. O reino de Deus não é uma religião dominante que impõe ao outro a ferro e fogo os seus dogmas. O reino de Deus é um projeto de construção da fraternidade. Quer dizer, quando todos efetivamente nos colocarmos no mundo como irmãos, acabou a violência, não é assim? Porque o amor, a fraternidade, vai gerar uma relação centrada no desejo da felicidade do outro. E não vai ter sentido eu prejudicar o outro para me apropriar daquilo que eu acho que me faz feliz. Então, o nosso progresso feito é limitadíssimo em termos morais, porque a nossa visão é míope e a gente continua se comportando no mundo dentro dessa ótica das coisas permanecerem como estão, sem consequências dos nossos atos. A doutrina chegou no século XIX para nos colocar de novo a mensagem de Jesus. Ela veio para lembrar o que Jesus ensinou e para nos fazer entender as coisas que ele não pôde ensinar. O progresso é um caminho bastante amplo. Então nós estamos nesse patamar em que as sensações representam a nossa motivação primordial. Aí só para dar um exemplo assim, bem simples, para a gente poder considerar se é isso mesmo, nós vemos que neste tempo as pessoas começam a perceber a importância da saúde física. As pessoas começam a perceber que precisa ter equilíbrio na alimentação, né? Uma série de providências que tem que ser tomadas se você vai querer garantir um corpo saudável. Mas é fácil. Você percebe, por exemplo, que a alimentação inadequada é um prazer. Imediatamente é um prazer. Quem é que resiste à tentação, né? Belíssimo bolo de chocolate, né? Uma caixa de bombons. Ninguém nega que é um prazer. Imediatamente o que a gente quer é esse prazer. Mas será que comer uma caixa de bombom vai ser bom para a saúde do corpo? A gente conhece pessoas que se autodenominam chocolatras. Pessoas que não resistem. Vem uma caixa de bombom, não resistem e comem até que acabe. Mas será que isso produz para ela o bem-estar no médio prazo? Não produz. Significa não só prejuízo na estética, as pessoas geralmente estão preocupadas mais com a estética do que com a saúde, mas sem considerar o prejuízo estético, é um prejuízo à saúde mesmo, ao equilíbrio do corpo. Mas embora a teoria já esteja conhecida, nós já tenhamos isso
colocado a necessidade dessa providência, dificilmente resistimos. A gente tem um modo de racionalizar, né? Vou comer só um pedacinho. Ou então a gente fala assim, segunda-feira eu começo a dieta. A gente está sempre começando na segunda-feira, não é verdade? Esse é um exemplo pequeno assim, que a gente está pegando dessa tentação que representam as coisas que produzem sensação de prazer, porque estamos nessa etapa. Aí quando a gente pensa nessa etapa da busca da sensação, nós consideramos aí as paixões como um móvel da nossa ação. Já não é mais o instinto, agora é a paixão. Então a gente tem várias paixões. Não é só paixão no sentido do relacionamento com o outro, mas paixão mesmo por coisas, por atividades, por determinados segmentos, por determinadas comidas. E essas paixões nos movem. E nesta mobilidade apaixonada, não nos disciplinamos para domar as paixões. A gente pensa, o discurso religioso é sempre no sentido de reprimir a paixão. Reprimir não é o caminho. A repressão é como você comprimir uma mola. Você comprime uma mola até certo ponto e ela vai saltar. Quando você para a pressão, essa mola salta. Então, nós não temos que reprimir, nós temos que entender e domar. Os espíritos comparam as paixões aos cavalos, por exemplo. Se uma pessoa tem que percorrer uma trajetória, ela naturalmente fazendo esse trajeto a pé, ela vai muito mais devagar do que fazendo montada a cavalo. Só que se ela não souber conduzir o animal, ela corre sérios riscos. Então eles usam essa metáfora para que a gente entenda o que a paixão é na nossa vida. Lógico que a paixão em si não é ruim. O ruim é deixar que ela nos domine e deixar a rédea solta a paixão. E um cavalo com rédea solta pode conduzir para o abismo. Então nós vemos a humanidade hoje vivenciando a situação de paixão, de busca apaixonada por coisas, por sensações, sem segurar essa rédea. Por isso a violência eclode. Porque normalmente, se todo mundo está querendo para si, o confronto é inevitável. Eu vou tomar do outro aquilo que eu acho que eu mereço e que a vida não me dá. Então nós estamos vendo essa situação aí. E o egoísmo de alguns que já conseguiram deter algumas coisas e não repartem. Então quando alguns guardam e detêm, uma maioria passa necessidades, premida pela necessidade, agride para tomar. Nós estamos vivendo isso aí. Como é que constrói a paz neste mundo? Que é esse o projeto. O projeto é a implantação do reino de Deus na terra. Esse é o projeto de Jesus. Então, a doutrina nos aponta essa seta que vai no desenvolvimento pleno do amor. Aí o Lázaro diz assim no texto: mas não é amor no sentido do mundo, é um amor, esse sol interior, que reúne no seu ardente foco todas as aspirações divinas. Olha a definição, sol interior. Então os espíritos usam muitas metáforas, muitos símbolos para falar conosco, porque são situações que a gente teria dificuldade de entender de outra forma. Essas imagens nos ajudam a formar um novo conceito. Então não é amor no sentido do mundo. O mundo tem uma perspectiva também de amor. A gente fala de amor dessa, né? Como a gente fala de amor? Eu fui, na época que eu estava escrevendo o livro Os Caminhos do Amor, falei, gente, é muita ousadia da minha parte escrever
escrever alguma coisa, deveria conhecer tudo que já se escreveu sobre o assunto. Mas mesmo com esta limitação, porque é impossível alguém ler tudo que já se escreveu sobre o amor, eu arrisquei a escrever, porque eu estava escrevendo uma perspectiva que é relativamente nova da humanidade, uma perspectiva que o Espiritismo constrói para nós. Uma leitura da nossa cultura, da movimentação das criaturas nessa cultura, que fala do amor, mas não vive o amor. Não consegue desenvolver esse potencial, não consegue absorver esse modelo que foi trazido por Jesus. Na verdade, a nossa civilização não passou da primeira lição ainda. Se a gente percebe como a doutrina nos ensina que existiu uma primeira revelação que foi feita a Moisés e está configurada no Decálogo, são 10 leis. Existiu uma segunda revelação personificada em Jesus que confirmou o Decálogo e acrescentou o ensinamento do amor como a única perspectiva para que esta civilização dê certo. E a terceira revelação, que é o Espiritismo, que vem nos falar da importância de entender esta mensagem, porque ao longo do tempo ela se perdeu. E vem acrescentar a importância de nos instruirmos para poder entender adequadamente. Então, olha, já tem 3 revelações. Nós ainda não absorvemos a primeira. A humanidade ainda não processou a primeira. E na primeira revelação, você tem um código simples de 10 ordenações. É simples, né? Não é difícil de se entender, não. Amar a Deus, né? Não tomar o nome dele em vão. Guardar um dia, não importa se é sábado, se é domingo, Deus não tem um calendário igual ao da Terra. Nosso calendário aqui é feito ao sabor dos movimentos da Terra em torno do Sol. Mas no período de uma semana, que você pode pressupor e fazer a soma e ver quantas horas são, pelo menos uma quantidade de horas equivalente a um dia, que são 24 horas, a gente dedicar ao desenvolvimento dos valores espirituais. Mas a gente dedica 7 dias da semana ao interesse próprio. E a satisfação desse interesse próprio. Quando muito, a gente separa uma horinha para ir à igreja. Ou vem ao centro espírita, né? Mas e o desenvolvimento desses valores? E a interiorização? E a meditação para poder construir essas pontes com esse mundo invisível? Será que nós estamos dedicando tempo a isto? A gente não acha tempo na semana. São 24 horas por semana, hein? Bota na ponta do lápis aí. Como é que tá? Isso é a ordenação de Moisés. Lá da primeira revelação. Depois desses 3 mandamentos que tem a ver relação criatura-criador, que nós ainda não demos conta, vem 7 ordenações. A primeira delas, relativa aos pais, honrar pai e mãe, e todas as outras relativas ao respeito ao outro. Não roubar, não matar, não levantar falso testemunho, não desejar o que é do outro. Não é assim? É assim. É muito claro. Será que se o mundo estivesse praticando isso, nós viveríamos a situação de violência que nós estamos vivendo? Não. Então ainda não demos conta da primeira lição. Jesus veio acrescentar, quando ele veio, confirmou toda essa ordenação e veio acrescentar o imperativo do amor ao próximo. Porque Moisés disse que é preciso respeitar o próximo. Jesus disse que é preciso amar. E o próximo não interessa como é que ele é, se ele é branco, se ele não é, se ele é da nossa cor, se ele é da nossa religião, se ele é homossexual ou heterossexual, qual é a sua condição sexual. Não importa. Amar o próximo. E esse próximo pode ser até o inimigo, que nós devemos amá-lo. Essa que é a fala de Jesus. E essa fala também é difícil.
E aí o Lázaro fala, não é um amor no sentido do mundo, porque todos nós amamos. Todos nós amamos. Mas que amor é esse que a gente sente hoje? Será que se caracteriza assim como esse sol interior? Olha, o sol não escolhe clarear o sol justo, o sol bom. O sol clareia todo mundo. Justo e injusto, bons e maus. Não é assim? Esse sol interior é o sentimento que nós temos em potencial. Ele deve se expandir para todos também. Essa é a ideia que a gente está a caminho de construir. Enquanto não chegarmos lá, a felicidade que nós podemos fruir é a felicidade relativa daqueles laços que vamos pouco a pouco atando entre nós. Entre nós, nossa família, nosso meio social, as nossas organizações. Então, quando a gente percebe isso, a gente percebe o imperativo da nossa mobilização. Nós precisamos fazer alguma coisa. O mundo, ele está como está, porque ele se construiu assim ao longo do tempo. E essa construção é de todos nós, porque somos reencarnacionistas. Nós não podemos nem nos eximir das responsabilidades que nos cabem. Porque se estamos hoje numa situação de precariedade, vamos dizer, não tenho riqueza, eu não sou político, eu não tenho poder, eu estou numa situação de, talvez, restrição para fazer alguma coisa. Mas essa situação que está construída hoje é resultado de situações vividas no passado. Ela se construiu como a melhor forma de desafiar você a desenvolver o seu potencial. Então, nós temos que pensar como fazer. Aí eu lembro da questão 932 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos por que os maus parecem prevalecer no nosso mundo. Porque parece, né? A gente abre o jornal, está cheio de tragédia, a gente liga o rádio, escuta um monte de tragédia, liga a televisão, as notícias só nos falam de tragédias. Parece que o mal prevalece. Aí Kardec pergunta por que os maus parecem prevalecer. Os espíritos dizem assim, porque os bons são tímidos. Quando quiserem, preponderarão. Então, se a gente fosse fazer uma enquete no mundo, ia ganhar com certeza o número de pessoas que diz que quer paz, quer viver em paz. Ganharia, disparado ganharia. Mas, por que isso não acontece? Aí é a questão 932. Os maus se organizam, eles estão organizados em gangues, em grupos, em quadrilhas. Não tem um monte de gente aí que já foi indiciado por formação de quadrilha? Pessoas que têm mandato público, pessoas que têm poder, que têm dinheiro, mas nunca é suficiente. E as pessoas se organizam em quadrilha para roubar mais. Por que os bons não se organizam também para fazer o bem? É uma pergunta. Se a violência tem um movimento organizado, por que a paz não se organiza também? Se a gente quer viver em paz. São questões. Então é possível sim. Se nós quisermos, nós podemos construir possibilidades nesse mundo mesmo em meio a tanta violência. E não podemos desconsiderar o poder que tem o amor. Ainda dentro do limite que nós somos capazes de vivenciá-lo. Nós não podemos desconsiderar a força dele. Então, a ideia de construir e organizar um movimento pela paz foi uma ideia que foi trazida para o Espírito Santo em 2000. Em 2000, nós tivemos aqui o Clóvis Nunes. Vocês vão ter a oportunidade de vê-lo novamente em julho. A Luísa já falou que ele retorna
aqui em julho para fazer palestras. É uma pessoa que tem um movimento muito bonito pela paz lá em Feira de Santana, e ele trouxe as reflexões sobre isso naquela oportunidade. No ano 2000, nós estávamos desenvolvendo aqui no Espírito Santo um projeto chamado 2000 anos com Jesus. A propósito dos 2000 anos, né? E nós estávamos desenvolvendo o projeto. Dentro do projeto, trouxemos o Clóvis para falar conosco sobre isso. E ele fez um seminário que aconteceu lá na Universidade Federal do Espírito Santo, falando da organização do movimento Paz pela Paz, que é o movimento de Feira de Santana. É um projeto bonito, belíssimo. É a pessoa entender que não é luta pela paz. A gente sempre fala, preciso lutar pela paz. Mas a ideia é a seguinte: quando você se mobiliza para lutar, você já se arma, de alguma forma. Ou materialmente falando, você se arma psicologicamente falando. Se você vai lutar, é o confronto. Então a proposta não é luta pela paz, é paz pela paz. É construir a paz por meio de atos de paz. Então, naquela época, essa mobilização pela paz estava tão assim, efervescente, que o próprio movimento espírita organizado também começou a cogitar desses temas, e a Federação Espírita Brasileira, mobilizada pelo Conselho Federativo Nacional, que é uma reunião de todas as federativas estaduais, ele lançou uma campanha: construamos a paz, promovendo o bem. É paz pela paz, não é? Promovendo o bem, você constrói a paz. Então, cada núcleo espírita é convidado a participar dessa campanha, e tradicionalmente o núcleo espírita já atua nesta área da construção do bem, seja através de campanhas para apoiar a pessoa carente, seja através das palestras para esclarecer a evangelização da criança, do jovem. Tudo isso é o bem, né? Nós estamos trabalhando pela paz por meio dessas ações boas que a Casa Espírita desenvolve. Mas há uma amplitude maior de possibilidades quando nós entendemos que a Casa Espírita é um núcleo que não deve se fechar nas suas quatro paredes. A tradição do movimento espírita brasileiro, até por conta de fatores históricos mesmo, criou uma tendência do limite, do fechamento. A princípio, até mesmo identificar-se como espírita na sociedade era um problema. Então as pessoas não declaravam muito, né, essa designação. Os núcleos de estudo espírita eram disfarçados, eram fechados. Houve época em que casas espíritas foram fechadas pela polícia. Era proibido abrir uma casa espírita. Então nós já vivenciamos historicamente muitos fatores que nos obrigaram a nos recolher. Então, tradicionalmente, a casa espírita se fecha. Mas nós observamos que isso está mudando. Nós estamos percebendo cada vez mais que é hora de abrir, tanto para mostrar para o público o que é que se faz dentro de uma casa espírita, que até bem pouco tempo as pessoas achavam que aqui aconteciam rituais, queimavam-se pólvora e tinha bode, e tinha essas coisas da magia, né, dos rituais afro-brasileiros. Toda essa idealização confundia a mente do público, que relaciona tudo isso com superstição e tudo mais, e não percebe a beleza da mensagem que é veiculada aqui dentro, a grandeza dos objetivos que nos congregam e a potencialidade de um núcleo que mobiliza essa energia. A gente está mergulhado no oceano de energia.
Nós estamos continuamente trocando energia com o ambiente que nos cerca. Os ambientes das nossas cidades, dos aglomerados urbanos, é um ambiente penetrado por energia muito densa. Isso é a notícia que André Luiz nos dá quando constrói pela mediunidade Chico Xavier aquela série, A Vida no Mundo Espiritual, uma série de 16 livros que mostra o panorama da Terra visto da perspectiva de quem já está na dimensão espiritual. Os nossos sentidos físicos não nos permitem captar esse universo de energia que nos cerca. Mas, estudando André Luiz, você começa a perceber que os aglomerados urbanos, eles estão permeados por uma energia densa. Essa energia densa é a energia primordial, fluido cósmico, no dizer de Allan Kardec, modificado pelos pensamentos das pessoas. A maneira como as pessoas pensam, como elas se comportam, como elas agem, como elas permitem que as emoções fluam, elas começam a imprimir ao fluido essas marcas. Aí você pensa assim, muitas pessoas tristes, muitas pessoas magoadas, muitas pessoas ressentidas, muitas pessoas com raiva, muitas pessoas indignadas. Olha, sentimentos, emoções visíveis em todos os momentos no cenário que nós vivemos. Não é uma pessoa, são muitas pessoas. Então, tudo isso é projetado para esse oceano de energia e torna essa energia densa. Ela está permeando aí a sociedade, as casas. Nós estamos absorvendo essa energia. Você está muito bem, do nada você fica triste. Você começa a sentir uma melancolia, uma tristeza. Mas por que é isso? Por que estou sentindo assim? A gente, às vezes, não identifica de pronto, mas essa energia que está no ambiente, ela é absorvida pelos poros. Nós nos impregnamos dela. E ela nos traz mensagens, entre aspas, que são sentimentos, que são emoções que afloram. E isso nós não estamos nem considerando a população invisível, que são os espíritos desencarnados, que estão nesse contexto também. A gente tem que começar a olhar a humanidade, não só os encarnados. A humanidade se compõe de cerca de 8 bilhões de encarnados e 3 vezes mais de desencarnados, porque o total é de cerca de 24 bilhões de seres, de almas, habitantes desse mundo aqui. Então, todo esse povo que está desvestido da roupagem física, que nós acreditávamos na perspectiva das outras religiões, que estariam ou no céu ou no inferno, ou no purgatório, e de qualquer modo, longe das nossas experiências, de repente o Espiritismo vem e diz que não há céu, inferno, purgatório, como regiões circunscritas e intransponíveis. Na verdade, todo mundo que desveste a roupagem biológica continua vivendo na ambiência espiritual da Terra, e muitos deles dentro da nossa casa, dentro do ambiente de trabalho. Muitos nem sabem que morreram, continuam a querer chamar nossa atenção, querer interagir conosco, querer nos cobrar coisas. Essa presença também pesa no nosso psiquismo. Tudo isso emerge na forma de emoção. Se nós não tivermos uma visão de mundo mais ampla, nós não vamos saber gerenciar, pegar a rédea para conduzir, porque tem um objetivo, nós temos uma meta. Então nós precisamos tomar a rédea. E o primeiro passo, por isso que o Espiritismo vem trazer essa mensagem. Amai-vos é o primeiro mandamento e não pode fugir dele. O segundo é instruir-vos, porque pelo conhecimento você muda a sua visão de mundo, e
sua visão de mundo, você muda a sua atitude, o seu pensamento, a sua ação. Você toma rédea. É esse o projeto, né? Então, a casa espírita, ela funciona como um difusor do bem. E assim ela constrói a paz. Mas nós podemos fazer mais do que isso. Nós podemos nos congregar em uma instituição mais ampla que mobilize esforços pela paz, atuando na sociedade. Essa ideia que o Clóvis trouxe em 2000, essa ideia produziu frutos aqui no Espírito Santo. Nós tivemos um grupo que assimilou bem essa mensagem e se dispôs a organizar-se para construir ações de paz. Esse grupo aqui no Espírito Santo se chama Movimento Paz Espírito Santo. É um movimento feito por poucas pessoas, mas com o potencial de mobilizar toda a rede espírita. É um movimento que pode trabalhar em parceria com a rede espírita. Um exemplo disso foi em 2008, uma instituição espírita lá do Planalto Carapina, um bairro que é apelidado Sossego, porque exatamente não tem sossego. Chama Sossego porque é o que não tem, porque lá é um bairro comandado por gangues. Tem uma casa espírita plantada dentro desse bairro, a Casa Espírita André Luiz. Essa casa espírita tem dia que, quando os trabalhadores da casa vão chegando para o trabalho, a gangue armada na pista diz assim: hoje não vai poder funcionar não. Aí todo mundo tem que ir embora, porque eles não deixam entrar. Essa casa espírita construiu uma relação no bairro que, inclusive, agora a gangue protege a casa espírita, né? Então teve um cidadão desavisado que foi lá roubar a casa espírita e ele se deu mal. Porque a gangue obrigou ele lá a devolver o que tinha roubado da casa espírita. Bom, a relação dessa casa com a comunidade já se consolidou, um trabalho bonito que é feito lá pela equipe que é coordenada por vários companheiros. Essa casa nos pediu um apoio para o desenvolvimento de projetos que colocasse à disposição dos jovens, das crianças do bairro, possibilidades assim de desenvolvimento de artesanato, de ações com arte, de reforço escolar, oficinas como costura, ou então a oficina de preparação do indivíduo para lidar com computador. Hoje em dia ninguém mais vive sem computador. Então essa casa nos trouxe essa solicitação e a federação, em parceria com o Movimento Paz, trabalhou um projeto chamado Aprendendo a Assistir, né? Aprendendo a Promover. Então nós fomos para o bairro e se construiu lá uma possibilidade de elaboração desse projeto, colocando tudo no papel como as empresas demandam. Esse projeto, escritinho conforme a empresa pede, concorreu naquele programa Ciranda Capixaba, que é um programa da Petrobras. Esse projeto ganhou a concorrência naquela época. Por 2 anos, a Petrobras doou recurso a essa casa espírita para construir essas ações. Então tinha escolinha de futebol, tinha a oficina de informática, oficina de costura, artesanato, música e várias ações desenvolvidas para a criança e para o jovem. Esse é um exemplo de uma parceria possível, porque para uma empresa financiar diretamente uma casa espírita, ela encontra barreiras na lei. Mas para ela oferecer recursos a uma OCIP, isso é um termo de parceria muito fácil de ser consolidado dentro da dinâmica que hoje se construiu no Brasil. O próprio poder constituído entende a limitação do Estado para produzir toda a demanda
de assistência à população mais carente. Então, as instituições que conseguem se organizar, elas conseguem chegar aos recursos que estão disponíveis para essa ação. Para a população do bairro é bom, porque vai ter o benefício ali da instrução, da orientação. Principalmente, essa população vai passar parte do dia fora do mergulho na energia densa que está lá e vão ter a oportunidade de estar dentro de um ambiente saneado energeticamente. Porque numa casa espírita, ela tem uma atenção toda especial dos espíritos que trabalham com Jesus para gerar as possibilidades de implantação do reino de Deus na Terra. Então, os espíritos, muito antes da gente chegar aqui, eles já chegaram e já prepararam o ambiente. André Luiz descreve que fora da casa espírita, num espaço considerável, eles montam cinturões de vigilância, porque esses seres desencarnados, ainda voltados à prática do mal, eles não conseguem penetrar neste ambiente aqui. Então, por um tempo que estamos aqui, estamos mergulhados numa energia que nos sustenta, uma energia que modifica as nossas disposições energéticas. Então, você oferecer à comunidade um projeto em que essas crianças e esses jovens estejam dentro desse ambiente saneado, por um tempo, curto que seja, é um benefício que nós não temos condição de avaliar os reflexos desta ação na vida destas pessoas. E isso é uma possibilidade real. Nós temos no Espírito Santo 106 instituições espalhadas. Nosso estado precisaria de ter muito mais, porque nós temos 32 municípios sem nenhuma casa espírita. Já é um desafio grande para a Federação Espírita do Estado e a gente está tentando fazer frente a esse desafio. Agora, pensa o Estado todo coberto por essa rede, se essas instituições funcionarem como diz Allan Kardec. Allan Kardec, ele compara a instituição espírita ao observatório astronômico. Olha que interessante essa ideia. No observatório astronômico, cada um tem a sua equipe de trabalhadores e pesquisa os astros e elabora uma série de ações, mas toda descoberta de um laboratório é imediatamente compartilhada com todos os laboratórios. E assim toda a ciência cresce. Então imagina se a casa espírita deixar de ser isoladinha no seu nicho e passar a entender que é uma rede, e ela faz parte dessa rede, e são 106 já em todo o estado. Se imediatamente esse pensamento conseguisse fixar na nossa mente e nas diferentes instâncias de encontro dessa rede nós participarmos, nós estamos organizando a paz. E ainda com essa possibilidade, pela mediação do movimento Paz, construir uma ação mais efetiva junto à sociedade, fazendo aportar o benefício financeiro à instituição que está construindo bem naquela comunidade. É um casamento perfeito esse, né? E há muitas possibilidades. O leque é grande. Só que essa ação toda exige, naturalmente, a nossa mobilização. Então, nós temos essas possibilidades. A federação estabeleceu essa parceria com o Movimento Paz. O trabalho vem se desenvolvendo desde 2001. Então, já temos aí mais de 10 anos de ação conjunta. As grandes dificuldades, as grandes montanhas vêm sendo removidas pouco a pouco pelo movimento de fé que está no coração desse grupo de voluntários que se dispôs a essa tarefa. Então, caminhos para construir a paz tem.
nós estamos transitando em busca do desenvolvimento desse potencial de amor, que seja esse sol interior a irradiar de nós. Sem o nosso esforço, essa semente que está aqui, ela não se desenvolve. Então, o tempo acabou, o assunto não acaba nunca, né? O assunto não acaba nunca. Mas o tempo aqui, o tempo de reflexão acabou. Como construir a paz no mundo de tanta violência? O convite da Federação Espírita Brasileira, construamos a paz promovendo o bem. E o convite da Federação Espírita do Estado, vamos promover o bem dentro da visão de rede, do conjunto. E vamos nos organizar, porque se o mal está organizado, por que o bem não se organiza também? Então já existe um caminho nesse sentido. E nós estamos de braços abertos a todos os que quiserem somar a sua força com a força dessa turma, desse time de gente persistente, perseverante, que acredita efetivamente nessa possibilidade. E nós não podemos nem duvidar, porque à frente desta falange está Jesus. E ele disse, a minha paz vos dou, mas não vos a dou como o mundo a dá. A paz do mundo geralmente é vista como sossego. Eu quero o sossego da minha casa, sem ninguém invadir minha casa, eu boto chave, cadeado, grade, é isso, sossego. Mas chave, cadeado e grade não impede nem o ladrão, quanto mais os espíritos malfeitores. A única defesa que nós temos é mobilizar a força que nós temos, o talento que nós temos, na soma dessas qualidades, construindo o bem nesta terra que é a nossa morada. É a paz de Jesus, é a paz da consciência tranquila, do dever retamente cumprido. Esse é o convite que a gente sempre faz. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muita paz.